legislações quartas-feirenses, né, de direito do consumidor, aula 9, eu já postei ela lá no Moodle para vocês, de manhã eu havia esquecido, os alunos me cobraram, mas à noite já está postadinho, está tudo certinho, salvo se eu estou equivocado. E nesta parte aqui da disciplina, né, estou eu aqui com o meu Código de Defesa do Consumidor em mãos, que me sinto mais confortável, me sinto mais tranquilo aqui em estar dando aula com o código em mãos. Eu faço essa recomendação para vocês, né? Se eu fosse você, estaria aí com a sua Bíblia acadêmica, que vocês chamam assim, Vademecum, né? Mas eu, primeiro de diálogo, disse, gastem vintão e comprem um Código de Defesa do Consumidor, que vocês vão trabalhar comigo o ano todo, e vai ser interessante você ter essa legislação. Se não comprou, não tem problema, que certamente eu vou estar projetando aqui na minha esquerda os artigos que a gente vai trabalhar. Então, se você, apenas situando vocês, embora eu coloquei ali, ó, vice e defeito dos produtos, eu precisava ter apagado ali o defeito, tá? Porque o defeito, a gente já trabalhou na aula passada, que foram os artigos 12, né? Defeito do produto, e artigo 14, defeito do serviço. Só relembrando, defeito é aquela situação mais gravosa que extrapola o produto e atinge a integridade física ou psicológica do consumidor. Estão lembrados? Então, defeito é aquela situação mais gravosa, e hoje a gente vai começar a nossa conversa falando aqui de vício. E o vício no direito do consumidor, eu já começo ali com o primeiro artigo, mas eu quero fazer uma explicação antes. O artigo 18, ele fica dentro, por isso que eu gostaria que você estivesse com a legislação em mãos. O artigo 18, ele fica dentro da seção 3, que diz, o subtópico dela, da responsabilidade do vício do produto e do serviço. E ele segue alguns artigos tratando, começa no 18, o 19 é vício de quantidade, o 20 é vício de produto, e depois vai seguindo ali, falando mais algumas coisas sobre a questão da ignorância do fornecedor, que é o artigo 23, e a gente segue essa conversa até o artigo 25, que daí nós vamos mudar de tópico apenas no artigo 26, que são os prazos de reclamação, prazos de prescrição. Mas calma, que a gente ainda tem uma longa estrada até chegar lá ao artigo 26. Só explicando para vocês que, neste momento aqui do Código de Defesa do Consumidor, o legislador se preocupou com a questão, com o prejuízo financeiro do consumidor. Eu gostaria muito que vocês anotassem, que vocês tivessem aqui o entendimento junto comigo, que a partir deste momento, quando eu estou tratando, quando eu estou me referindo de vício de produto ou vício de serviço, o legislador se preocupou com o prejuízo monetário, com o prejuízo financeiro que o consumidor possa vir a ter. Nas sessões anteriores, no artigo 12, no artigo 13, no artigo 14, ao 15, 16 é vetado, depois do 17 é o que equipara, né, os consumidores para efeitos daquela sessão, mas nos artigos anteriores a preocupação era com a integridade física e psicológica com o consumidor. Neste momento, a gente inicia uma nova conversa, um outro momento aqui dentro do CDC, em que a preocupação do legislador foi a questão do prejuízo financeiro. Façam essa anotação que vai facilitar, vai te ajudar aqui no raciocínio, no entender da forma por que foi idealizado dessa maneira aqui no CDC. Então, partindo aqui do nosso começo aqui da nossa conversa, artigo 18 está do meu lado esquerdo aqui na minha tela, na sua, não sei se está à esquerda ou à direita, mas está em um dos lados, e me desculpem, me perdoe aí em razão de fazer a leitura da primeira e da segunda linha, mas não tem como, a gente precisa partir de algum começo. Então, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis. Mais para frente eu vou trabalhar, mas eu já gosto de estar falando agora. O que é um produto durável, o que é um produto não durável? Então, o Código de Defesa do Consumidor, ele leva em consideração a natureza do produto. Como assim a natureza do produto? Ele leva em consideração, por exemplo, quando você compra uma roupa, uma camiseta, né, se eu te perguntar, bem durável ou bem não durável? Você pode estar pensando assim, mas uma camiseta é um bem não durável. Eu disse, daí eu vou te perguntar, por que é um bem não durável? Então, mais ou menos a conceituação que os doutrinadores entendem como bens duráveis e bens não duráveis está relacionada com a natureza desses bens. Então, a natureza com que eles foram
construído, com que eles foram projetados. Então, quando você pensa em uma camiseta, ainda que ela não venha durar a vida toda, mas ela não é projetada para acabar no primeiro uso. Então, ainda que não seja um bem que vai durar aí 5, 10 ou 15 ou 20 anos, mas ela é um bem que você vai usar algumas vezes. Diferentemente daqueles bens, daqueles produtos que são produtos de consumo, por exemplo. Então, um copo de suco, um refrigerante, né? São bens que são produtos que quando você inicia o consumo deles, possivelmente ele vai se esgotar no primeiro uso, na primeira oportunidade. Ah, não, professor, eu posso tomar um pouco do suco hoje e guardar na geladeira. Olha, se você guardar uma camiseta, por exemplo, no seu guarda-roupa, ela pode ficar aí o resto da vida. Você vai dizer, mas então a camiseta vai durar 50 anos? Eu não sei. Por isso que eu estou dizendo que a análise para o Código de Defesa do Consumidor do que é um bem durável e do que é um bem não durável, nós vamos olhar de acordo com a sua natureza. Então, se você pegar um refrigerante e deixar ele fechado na geladeira, ele também vai ficar o tempo que a geladeira existir, se você não abrir ele. Então, quando o artigo 18 ali está dizendo que os fornecedores de produtos de consumo duráveis e não duráveis, você vai fazer essa análise. Qual a análise? Da natureza do produto. Se é um produto que vai, de acordo com a sua construção, é para consumo, para se esgotar logo, bem não durável. Se for para durar, né, não precisa ser um monte de tempo, mas para que seja um tempo diferente do que imediatamente, então será considerado um bem durável. Nossas aulas é um bom exemplo, embora seja uma prestação de serviço, mas eu vou encaixar aqui para você poder refletir um pouquinho. Quando eram presenciais, bem durável ou bem não durável? Vamos, então, hoje de manhã eu falei, vou criar uma vinhetinha, sabe igual quando você está no telemarketing, que você fica aguardando? Vou arrumar uma musiquinha dessa para vocês colocarem aqui na aula, para até vocês me responderem. Quando era presencial, era não durava, isso mesmo, Fábio. Por quê? Porque conforme a aula ia passando, ela ia se esgotando. Se você raciocinasse comigo e aprendesse alguma coisa, melhor para você. Se você não raciocinasse comigo, se você ficasse mexendo no celular, o azar era seu. Ao final da aula, eu fazia a chamada, dava um tchau e seguia a minha vida. Nesse formato, aulas online, elas estão sendo gravadas, então você consegue assistir ela mais do que uma vez. Então, agora ela deixou de ser um bem não durável para ser um bem durável. Se você baixar ela aí no seu desktop, aí no seu computador, você vai me ter aí para a eternidade, né? Já pensou que beleza? Tá? Vou ficar, deixa eu assistir uma aula aí do professor Juliano, quando você já for advogado. Tô brincando, mas vão brilhar muito mais do que eu. Nossa senhora, não vai precisar voltar nas aulas, não. A aula é só o começo. Então, os fornecedores de produto duráveis ou não duráveis respondem, e agora eu coloquei uma palavrinha em vermelho. Se eu tivesse, né, se o meu código, ou se eu fosse aluno, eu estaria comentando agora no meu código, estaria circulando essa expressão que eu coloquei em vermelho aí para vocês, escrita, respondem solidariamente. E aí eu, como professor de direito do consumidor e direito empresarial, tenho que te perguntar, o que é a solidariedade aqui dentro do direito? O que quer dizer responsabilidade solidária? Vocês são quase advogados, isso está na ponta da língua, né? Vou pôr a musiquinha de novo, hein? Responde conjuntamente, ou seja, você vai trazer várias pessoas aqui para ajudar a fortalecer, para formar aqui o polo passivo, né, na questão da responsabilidade. Eu não vou nem avançar na leitura do artigo, e vou te fazer uma pergunta, como eu usei o termo de manhã, uma pergunta safada. O que é uma pergunta safada? Nesse artigo 18, veja, eu estou na segunda linha, estou dizendo para vocês que aparece a expressão os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente. Eu vou parar aqui e vou te perguntar. Pensando no vício, no defeito, pensando no fato, lembram? Artigo 12, artigo 14. O artigo 18 é produto, então ele vai estar paralelo ao artigo 12, que falava de defeito de produtos. Estão lembrados? Pergunta. No artigo 12, existe, né? Existe, está lá escrito, né? Essa solidariedade.
E não é porque eu estou balançando a cabeça que a resposta é positiva, hein? Vamos, respondam logo para a gente avançar aqui no raciocínio. Existe ou não existe a solidariedade no artigo 12? Eu fico pensando que o que será que você está fazendo que não, lembro, não me dá a resposta? Será que vocês estão assistindo minha aula mesmo? Cria mais ou menos isso, entendeu? Fica eu, sabe? Eu mesmo, Irene, fica eu comigo mesmo aqui nas minhas indagações. Olha, eu já sei essas indagações, eu quero que vocês pensem aqui comigo. Senão não adianta nada entrar aqui às 19 horas, deixa eu ver a cara do professor Juliano, deixa eu ver que roupa que ele está hoje. Olha que nas aulas online a gente precisa pôr roupa só na parte de cima, né? Roupa adequada. Né? Na parte de baixo dá para usar a roupa de ficar em casa, como dizia minha velha mãe. Solidariedade no artigo 12 existe, mas tem a exclusão de quem, gente? Ó, você tem que estar com a legislação em mão, senão você não caminha. Foi excluído do artigo 12 o comerciante. Estão lembrados? Que ele vai ser tratado no artigo 13. Opa, faça essa anotação. Pergunta boa aí da prova, né? Já pensou? Né? Uma afirmação lá objetiva. É verdade que a solidariedade absoluta, constante do artigo 18, né? Que trata. Não, melhor não, né? 18 não. É verdade, igualmente responsável na questão do comerciante. Mas veja, a solidariedade do artigo 18 com relação a vício de produto, de produtos, ela não ocorre no defeito dos produtos, porque no defeito do produto, no artigo 12, o comerciante foi excluído, e ele aparece ali na responsabilidade só no 13. Então, cuidado aqui, que aqui eu hei de pontuar essa pergunta safada na prova, e para eu ver se você assistiu a minha aula, para eu ver se você conseguiu aqui refletir comigo sobre essa questão aqui da solidariedade. Lembrem-se, neste momento, o legislador está preocupado com a questão financeira do consumidor. Então, ele faz o quê? Ele traz todo mundo para responder de forma solidária. Juliano, mas não é justo. É justo sim. Sabe por que é justo sim? Eu vou cobrar de quem eu quiser. Depois, entre vocês, fornecedores, de acordo com o artigo 84, lá, que a gente já viu lá para trás, se virem, entrem com ação de regresso, façam o que quiserem entre vocês. Eu, consumidor, preciso ser resguardado, preciso aqui ter o acerto da minha situação, do meu produto viciado. Então, vamos seguir a leitura aí, que eu quero ter certeza que você... A base legal do vício, Fábio. E lembrando que para que exista, eu gosto bastante desse trocadilho, viu? Para que exista um defeito, tem que ter pré-existido um vício. Todo defeito pré-existe um vício, mas nem todo vício pré-existe um defeito. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, cuidado, que aqui esse trocadilho dá errado, né? Só seguindo aí a leitura do que está aí à minha esquerda, ó. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios, ó, não dá para errar, hein? Com a legislação em mãos, está dizendo, pelos vícios de qualidade e quantidade. Olha, aqui a gente vai tratar dessas duas coisas, que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo, ou que se destinem ou lhes diminuam o valor. Veja, aqui é a dica, faça a grife aí embaixo do seu artigo, que ele diminua o valor. Então, faça o comentário que nesse artigo, a preocupação do legislador foi o prejuízo financeiro do consumidor. É bem importante você fazer essa anotação, porque se você fizer esse grifo, se você fizer essa anotação que eu estou te pedindo, quando você voltar a olhar isso aqui, você vai lembrar. Então, diminua o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade. Aqui no consumidor, a gente tem muito essa questão de, lembra, responsabilidade objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva? Eu vou aferir de forma objetiva. Então, o produto era para ser assim, o produto está assim. Tá certo? Não está certo. Ele está dispareado. Então, quando ocorre isso também, a gente classifica que seria um vício do produto, com as indicações constantes do seu recipiente, da embalagem, da rotulagem ou mensagem publicitária, que a gente vai ver isso lá no artigo 37. Agora vem uma palavrinha bem legal. Respeitadas as variações decorrentes de sua natureza. E eu pergunto, o que isso quer dizer?
Não vou nem esperar muito, né? Já vou ajudar vocês aqui no raciocínio. Quando você vai comprar frango, por exemplo, no mercado, infelizmente, o frango ele vem congelado. Se o frango ele vem congelado, você vai pagar também pelo gelo que nele se encontra. Eu já vi por diversas vezes o Procon aqui de Maringá estar fazendo fiscalização, estar indo nos mercados, depois eles dão entrevistas, por quê? Existe um percentual, que eu não sei te dizer neste momento, mas é só olharmos aí no Google, existe um percentual tolerável da quantidade de gelo, né, no frango. Por quê? Porque é impossível trazer o frango lá do frigorífico até aqui o meu supermercado e vender para vocês de forma in natura, né, sem estar congelado. Eu não consigo fazer isso. Então, como eu não consigo, o frango vai ser congelado. Então, como eu estou te vendendo o frango por peso, por quilo, evidentemente você vai pagar um pouquinho aqui no quilo do gelo. Uma certa quantidade é aceitável, de acordo com isso que eu estou dizendo. Agora, para cada quilo de frango você pagar, por exemplo, meio quilo de gelo, acho que aí não, né? Acho que aí a gente está ferindo, você está tendo um prejuízo financeiro. Então, faça essa anotação nesse artigo, faça esse comentário que eu estou fazendo, que eu acho que vai te ajudar no futuro. Podendo o consumidor, olha, coloquei em negrita e grifei para vocês, hein? Praticamente meu slide é um comentário do código. Exigir a substituição das partes viciadas. E aí, eu acho que eu devo ter posto no slide da frente, mas eu já vou conversar agora com vocês, depois eu só recapitulo. Quando o legislador colocou aí, exigir a substituição das partes viciadas, o que ele quis assegurar ao consumidor com essa expressão? Deixa eu ver qual é o slide da frente. Não é. O que o legislador quis deixa eu voltar. O que o legislador quis dizer para vocês, que quis colocar aqui para nós, estudiosos de direito, quando ele coloca exigir a substituição das partes viciadas? Então, vamos te contar uma historinha, né? Eu gosto de historinha, contador de história, Forrest Gump, que pode haver a troca. Ó, vamos lá. Fui no ano passado, fui no deixa eu fazer isso aqui. Não, eu já vou explicar agora. Não, esperar a hora certa. Espera lá. Antes de eu contar essa história para vocês, deixa eu mostrar aqui o sujeito passivo, que é melhor. Sujeito passivo. Quem é o sujeito passivo desse artigo? Todos os fornecedores, né? Então, aqui é aquela diferenciação com relação ao artigo 12, que tirou o comerciante que está no 13. Ó, fiz essa anotação para você não esquecer. Como é que funciona aqui essa questão da responsabilidade do vício? Será aferida de forma objetiva. Como é que deveria ser o produto? O produto deveria ser preto. Que cor está o produto? O produto está cinza. Não está igual. Se não está igual, vai ter que reparar aqui o vício. Calma, que eu ainda não estou falando se vai trocar, se vai consertar, que é isso que eu segurei aqui, que seria a parte final ali do artigo 18. Então, com relação à responsabilidade objetiva, eu coloquei ali a primeira travessão, ó. Não importa se o vício decorre da conduta culposa ou dolosa do fornecedor. Eu não quero saber se você quis me mandar o celular cinza ou se você mandou sem querer. Eu sou consumidor, eu tenho a legislação consumerista que vem aqui resguardar os meus direitos e essa aferição vai ser feita de forma objetiva. Que cor que é o celular que eu comprei? Preto. Que cor que é o celular que chegou? Cinza. Não são iguais. Você, fornecedor, vai ter que resolver essa questão para mim. Eu não quero saber se foi por querer ou sem querer. Também não se importa, que agora eu vou dar um pulinho lá, ali na frente, porque fica mais fácil, não importa se o fornecedor tinha conhecimento ou não, que daí seria a questão do artigo 23, embora eu não tenha projetado, mas eu leio para você, porque eu estou com o meu CDC em mãos. Artigo 23, anotem aí. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime a sua responsabilidade. Então, não adianta eu vir aqui como causa de excludente de responsabilidade e falar para vocês, como fornecedores, né? Olha, eu não sabia que tinha o vício, então eu não tenho que responder, eu não tenho que trocar. A ignorância não importa, não é causa excludente de responsabilidade do fornecedor quando a gente está tratando de vício do produto. Então, cuidado, isso aqui é uma excelente alternativa para a gente colocar lá
nos testes para vocês, né? É verdade que como causa de excludente de responsabilidade do vício de qualidade do produto, o fornecedor pode invocar a sua ignorância? O aluno que marcar isso, hein? Vamos ter que pôr ele aí na tela aí para a gente ver a cara dele, quem é que marcou um troço desse. Então, cuidado, né? Cuidado. Então, cuidado, não marque isso. Deixa eu voltar lá na questão que eu queria falar do final do artigo 18, né? Deixa eu fechar essa porta, porque eu deixei uma porta aberta ali. Quando a gente está falando que podendo o consumidor exigir a substituição imediata das partes viciadas, entendeu? Não é imediato, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas, então isso aqui o legislador precisou colocar um prazo, concorda? Eu não posso deixar as coisas de qualquer jeito. Tem que colocar um prazo para reclamação, tem que colocar um prazo de garantia, eu tenho que colocar um prazo, inclusive, para você informar quando é que aconteceu esse vício, porque senão eu não posso, como fornecedor, ficar eternamente vinculado a você. Entendem? Então, pensando em tudo isso, o legislador segue ali descrevendo o parágrafo 1º e seus incisos. Só que antes de eu chegar no parágrafo 1º, eu fiz o dever de casa e coloquei ali nos próximos slides a tradução, a conversa do caput do artigo 18. Ele está escrito ali, ó, vícios de qualidade são, 1, aqueles capazes de torná-los impróprios ou inadequados para o consumo. Lembram que eu li isso no caput? Coloquei 2 exemplos ali para vocês, ó. Veículo com falha no freio. Cuidado. Cuidado por quê? Eu coloquei veículo com falha no freio. Eu não coloquei que o veículo causou um acidente e machucou o consumidor. Então, cuidado com essa afirmação, que isso aqui pode levar você em erro. Por quê? Só uma falhazinha, né? Então, digamos que o sistema de freio do veículo esteja acionando 99%. O produto está viciado. Agora, se nesse 1% que está falhando venha causar um dano à integridade física do consumidor, então eu estou saindo do vício, estou chegando no defeito que eu poderia chamar de acidente de consumo. Então, cuidado que eu estou colocando esse exemplo justamente para que você não confunda mais para frente. Segundo travessãozinho ali que eu coloco como exemplo, ó, enlatado cujo conteúdo esteja deteriorado, e ali eu coloco como produto impróprio. Então, aqui eu faço mais um parênteses. Cuidado, se o produto é impróprio e você ingerir ele, nós vamos estar diante de um defeito. Ele está ferindo aqui a questão da saúde, aqui da integridade física do consumidor. Se simplesmente o produto está inadequado e não houve o consumo, inclusive a turma recursal trata isso aqui nos gêneros alimentícios, então tem reformado esses casos, por isso que eu sempre dou o beliscão aqui nos alunos e digo, cuidado, se for fazer uma ação de qualquer tipo de produto, aí, gênero alimentício que tenha corpo estranho, larva ou qualquer outra coisa, tem que fazer a prova de que houve o consumo. Se você fizer apenas a alegação de que comprou e tem a larva, tem o corpo estranho, em primeira instância, os juízes estão julgando procedente, na turma recursal está o quê? Reformando. Eu tive uma reforma essa semana, embora eu juntei ali, fiz um embargo de declaração com efeitos infringentes, juntei um vídeo do bombom cortado ao meio, com a criança com a metade na mão ali, que, salvo engano, colocou na boca. Vamos ver se os meus embargos de declaratórios terão efeitos infringentes, né? Mas depois eu conto para vocês. Então, esses 2 seriam exemplos aqui dos produtos impróprios ou não. Vícios de qualidade são aqueles que diminuem o valor dos produtos. E ali eu coloco veículo com a lataria amassada. Eu não preciso dizer para vocês, mas qualquer veículo que tenha, né, a lataria amassada, ele possui um valor menor do que um veículo que esteja inteiro. Então, vícios de qualidade são aqueles vícios que diminuem o valor do produto. Anotem esse exemplo aí, que fica fácil para estar lembrando. 3, aqueles que contêm falhas de informação. Então, produto em que as informações sobre o uso estejam incorretas. Então, eu deveria ter feito uma explicação ali do uso desse produto, não igual lá no defeito. Lembra?
o defeito é o gravoso, a lâmina lá que machuca o consumidor. Aqui seria só uma questão de falha mesmo aqui na informação, e daí, havendo essa falha aqui de informação nesse produto, de repente a gente consegue classificar aqui, enquadrar no caput do artigo 18, e esse produto ser considerado um produto viciado. E aí, eu finalmente, né, que hoje parece que eu estou, em vez de eu estar ajudando, parece que eu estou tropicando, isso que eu já dei essa aula de manhã, né, estou afobado, estou querendo chegar logo aqui nos prazos do artigo 18. E aí eu coloco ali na última linha desse slide, escrito assim, ó, parágrafo 1º, dispõe que o fornecedor terá a oportunidade de sanar os vícios do produto no prazo de 30 dias. Então, eu vou avançar, e era aqui que eu queria chegar, que eu estou mastigando aqui a aula desde a hora que eu comecei. Parece que eu estou ansioso, meu Deus do céu e da terra. Então, o que acontece? Essa questão do parágrafo 1º, o legislador veio e colocou um prazo para que o fornecedor resolva esse problema do vício, de vício de produtos, seja de qualidade ou de falha aqui de informações, que era isso que a gente estava conversando. Como assim? Juliano, me parece que aqui o CDC errou, né? Me parece que o CDC que trouxe um direito para o fornecedor e não para o consumidor. Espera lá, meus amigos, espera lá. Vamos refletir um pouquinho? Nosso código 1990, Constituição Federal 1988. Qual era a legislação consumirista? 30 dias do conhecimento. Espera lá, Marco. Qual era a legislação que defendia o consumidor antes dessa daqui? Qual? Parece até que travou a imagem, né? Não tinha. Né? Teria que buscar como o João falou, ele está certo, teria que buscar o amparo no direito civil. E o direito civil, a conversa é completamente diferente. Então, em razão de não termos aqui uma legislação que viesse amparar de forma adequada o consumidor, quando o CDC foi idealizado, nesta parte que nós estamos pensando em prejuízo financeiro, né? Prejuízo financeiro a gente consegue reparar, conseguimos indenizar. O que o legislador fez? Então, espera lá, antes, né, o consumidor não tinha direito, agora o consumidor tem. Tem direito a quê? Tem direito a ter as partes do produto viciado substituída. Mas espera lá, Juliana, que história que é essa de trocar parte do produto, né? Então, aqui vem a primeira ressalva, aqui vem a primeira situação que é importante, que a gente tem que conversar aqui, perder um pouquinho de tempo pensando. Quando o parágrafo 1º fala que o fornecedor terá 30 dias para resolver o problema, aqui nós estamos pensando em assistência técnica. Então, o fornecedor, quando aparece um problema, um vício aí no produto, então, qual é o direito do consumidor? Aqui você vai dizer, nossa, mas o código errou. Não, o código não errou. Aqui, o código resguardou o direito do fornecedor resolver esse vício no prazo de 30 dias. Então, agora eu vou contar uma historinha para vocês. Novembro, faz de conta que essa parte é verdade. Novembro eu ia viajar, em dezembro, queria comprar um celular que tivesse uma memória maior do que o meu celular antigo. Mas eu não queria comprar pela internet, eu queria entrar na loja e sair já com o celular em mãos. Fui lá no Catuaí, acho que salvo engano, a minha operadora acho que é a Claro, sei lá qual que é. Fui lá, e em razão de eu ser cliente, consegui lá um desconto no aparelho e comprei o aparelho e saí de lá com o aparelho no ouvido, certo? Certo, aparelho funcionando, não há vício, tá tudo bonitinho. Cheguei aqui na minha casa, o aparelho parou de funcionar. Acabei de comprar, paguei, sei lá quanto, 2, 3, 4, 5 mil, não sei nem quanto paguei, mas paguei, né, um valor que eu acho, sei lá, não dá para esquecer, e eu queria o celular funcionando. O celular parou de funcionar. Pergunta, eu posso voltar lá na loja, fazer um pequeno barraco de direito do consumidor e falar que eu quero um celular novo que eu estou indo viajar e acabei de comprar? Nem usei direito? Sim ou não? Não, né? Vocês acreditam que a maioria dos consumidores, aqueles que não têm aula comigo, né? Acreditam que podem voltar lá na loja e fazer um pampeiro
e fazer o fornecedor trocar o produto? Tive uma professora, colega minha da UniFCV, que em 2000 e... O outro celular que eu tinha, a gente comprou junto, acho que foi em 2000 e... sei lá, 2015, 2016, uma coisa assim. Era o iPhone... Era o 5 ainda. Eu comprei o meu pela internet naquela época. Ela foi lá e comprou na loja do Catuaí. Chegou na casa dela, o celular parou de funcionar. O que ela fez? Montou no carro e voltou no Catuaí. Vou trocar o meu celular. Chegou lá, a moça falou, não, minha senhora, a senhora tem que procurar assistência técnica. Ela, não, acabei de comprar esse celular aqui, você está ficando maluca? Paguei, sei lá, 3 mil, 4 mil, não sei quanto pagou no celular, eu quero um celular que funciona. Ela me ligou na hora, falou, vou ligar para o meu advogado, você quer ver? Ligou para mim, falou, ô Juliana, eu tô aqui na loja, né? Tô aqui na loja do Catuaí, acabei de comprar o iPhone 5, né? Paguei, cheguei em casa, parou de funcionar. Voltei aqui, essa mocinha tá falando que eu tenho que mandar o meu celular para assistência técnica. Falei, é isso mesmo que você tem que fazer. Ela, não, mas não pode ser. Falei, infelizmente, o prazo para que o fornecedor resolva esse vício do produto é de 30 dias. Então, ainda que pareça estranha essa informação, ainda que pareça estranha essa condição que o Código de Defesa do Consumidor traz aqui para nós, em comprando um produto viciado, infelizmente, pensando para o lado do consumidor, vamos aproveitar e lembrar dos 7 dias. 7 dias não é disso aqui, não. Espera lá, vou lembrar isso aí sim. Em havendo um vício do produto, sim, espera lá, Hanna, bem lembrado. Deixa eu só fechar a parte legal. Então, vejam, cuidado aqui com o que a Hanna colocou. Vamos esclarecer o que a Hanna colocou e responder o que o Fábio perguntou. Eu estou colocando aqui, primeiramente, para vocês, o que é legal. Legal não é de divertido, o que é da lei. O que a lei diz? Que o fornecedor terá 30 dias para resolver o problema. Vejam que o código não fala em troca do produto, não fala em nada disso. Fala em solução do problema. Agora, vamos primeiro responder a pergunta do Fábio e depois a da colocação da Hanna. O Fábio falou assim, e os 7 dias para devolução? Aí eu pergunto, de onde vem esse tal 7 dias para devolução? Vamos ver? Cuidado com uma coisa. O nosso código é de 1990, e lá no artigo 49, que a gente vai estudar lá na frente, diz assim, ó, o consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias a contar da sua assinatura ou do ato do recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação do serviço, do fornecimento de produtos ou serviço, ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio. Então, cuidado que quando o legislador pensou no artigo 49, ele estava pensando naquele folhetinho da Avon, da Natura. Ele não estava pensando, não existia internet no Brasil em 1990. A internet foi disponibilizada para a população em 1995, 5 anos depois. Televenda, mas não era internet, né? Era o carnê do baú, eram essas outras situações que eu estou tentando aqui exemplificar para vocês. Então, na questão aqui da compra, Fábio, feita no estabelecimento, tirando a questão do Fábio Lhoa, que entende que o estabelecimento virtual e a compra virtual seria o mesmo canal, então não haveria a possibilidade de aplicação do artigo 49, veja, mas Fábio Lhoa é um doutrinador do direito empresarial, não do direito do consumidor, então eu não vou, estou só fazendo esse gancho aqui, que eu acho que já até fiz a aula passada, só para você ver para vocês verem como é que as coisas são em ramos distintos, assim, do direito, por se dizer, né? Então, no caso aqui do artigo 49, só vai se aplicar se forem compras feitas fora do estabelecimento. E cuidado, se você entrar em contato com o fornecedor e falar assim, olha, eu quero devolver comprei pela internet, eu quero devolver o meu celular porque ele está viciado, você vai arrumar um problema. Sabe por que você vai arrumar um problema? Porque o prazo de arrependimento é arrependimento. Eu não preciso falar nada. Não precisa estar viciado, não precisa estar nada. Eu não vou, quero devolver. A lei nos assegura. Na França, por exemplo, esse prazo é muito maior, esse prazo é de 15 dias. A União Europeia, ela tem diretrizes do direito do consumidor muito mais consolidadas, muito mais sérias, muito mais protetivas do que o Brasil. Nós estamos engatinhando nesse sentido. Mas temos o artigo 49 e que
Vou fazer joinha para ele sim, porque ainda bem que existe. Então, a pergunta, a indagação do Fábio não vai dar para fazer devolução aqui nessa questão, não, a menos que seja compra virtual. A Hanna fez a colocação do que era mesmo, Hanna? Deixa eu ver o que você escreveu. Eu já até esqueci. A Hanna falou que tem lojas que, por liberalidade, dão 24 horas de garantia. Então, pera lá. Vamos fazer duas explicações aqui, né? Vamos explicar primeiro a questão da Hanna. Na prática, veja, a lei fala que o fornecedor tem 30 dias para resolver o problema. Isso não é garantia, primeira coisa. Primeira coisa, 30 dias é assistência técnica. Segunda coisa, o fornecedor pode fazer coisas, pode prometer, pode pactuar coisas, vou usar a terminologia, mais benéficas, ou seja, melhor para o consumidor do que assegura a própria lei? Claro que pode. Então, vou dar um exemplo para vocês. A Casas Bahia, por exemplo, quando você compra um produto, eles carimbam na nota fiscal. Você pode trocar o produto aqui na nossa loja em até 3 dias por qualquer... Eles chamam de defeito, né? Por vício ou defeito. Então, o fornecedor pode fazer isso sim, Hanna, mas a gente não pode confundir esta liberalidade, esse benefício que esse fornecedor está fazendo para com o consumidor, com a legislação, muito menos com prazo de arrependimento, menos ainda com o prazo de garantia. Eu vou dar não é a hora, mas eu vou dar uma adiantadinha aqui na resposta para a Hanna. Veja, não é o momento adequado, mas eu já vou falar porque eu penso que, né, estamos entre adultos e no momento oportuno eu vou tratar da forma adequada. O Código de Defesa do Consumidor, se você ler ele de cabo a rabo, você não vai achar aqui nenhum subtópico dizendo assim, o prazo de garantia é X. Mas você vai encontrar o artigo 26 com seus incisos, que trata de decadência e prescrição. Doutrinariamente, essa questão da decadência e da prescrição seria o que a Hanna está falando. Como assim? Seriam os prazos de garantia ou prazos de reclamação que a lei assegura ao consumidor. E ainda que de forma prematura e de forma superficial, eu vou estar falando agora, os prazos de garantia, os prazos de reclamação são 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Calma que a gente vai falar disso no momento oportuno. Eu só estou adiantando para vocês irem abrindo aqui o raciocínio e caminhar aqui com o que eu estou tentando explicar para vocês. Por quê? Esses 30 e esses 90 dias são prazos que a gente chama prazos legais de garantia. Então, ainda que o fornecedor venha e diga, eu não dou garantia do meu produto, da minha prestação de serviço. Você pode falar o que você quiser quanto fornecedor. A lei, o direito do consumidor, me assegura 30 dias para produtos duráveis e 90 dias para produtos não duráveis. Então, fiquem com essa informaçãozinha anotadinha aí no cantinho aí das suas anotações, que a gente vai conversar um pouquinho agora, ó, sobre a sequência dos incisos do parágrafo 1º do artigo 18. Olha que interessante que a lei traz aqui os direitos para o consumidor. Então, o prazo para que o fornecedor resolva esse problema é de 30 dias. Então, o produto que apresentou um vício terá que ser encaminhado para assistência técnica. E agora a gente começa aquela conversa que eu gosto bastante. Qual conversa? O produto ficou lá os 30 dias na assistência técnica e não foi resolvido, não foi sanado o vício. O que eu, como consumidor, o que eu, quanto advogado, vocês, quanto advogados de direito do consumidor, quais são os direitos aqui do meu cliente? O que eu poderei exigir? Agora que a legislação começa a realmente tratar do assunto e agora que a conversa jurídica começa a ficar boa. Então, olhem aqui para mim, prestem atenção, vão anotando isso aqui, que agora nós estamos começando a falar de juridiquês. Olha lá, inciso 1º. A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. Eu projetei para vocês, ó, que eu estou indicando que no caso do produto ter ficado mais do que 30, né, ficou 30 dias, eu conto 30 dias, está lá na assistência técnica 30 dias e não foi possível a solução.
Olhem que eu não estou discutindo se consertou ou trocou o produto. Eu estou dizendo que o fornecedor ficou, por exemplo, com o meu celular 30 dias, não resolveu ali a questão da cor. Era preto, eu queria cinza, comprei cinza. Vício do produto. Qual é o meu direito quanto consumidor? Inciso 1. Eu posso passar os 30 dias, eu posso exigir a substituição do produto por outro igual, ou por um melhor, ou por um pior. Pergunta que não quer calar. Se o fornecedor não tiver um produto igual ao que eu comprei, só tiver produtos melhores, né, de valor maior do que eu comprei, ele é obrigado a entregar o de maior valor para mim e eu não pagar a diferença? Alguém mais? O Fábio respondeu. O resto está jantando, não estão em sala. Não, né? Por quê? Porque pelo princípio do não enriquecimento sem causa, se, infelizmente, eu estiver escolhendo um produto de maior valor, eu terei que pagar a diferença. Se eu estiver escolhendo um produto de menor valor, eu também teria que estar recebendo o troco. Mas, professor, já aconteceu isso comigo e a loja me deu um produto mais caro e não cobrou a diferença. Lembrem-se, eu estou tratando da lei. Situações melhores, né, mais benéficas ao consumidor, são indiscutíveis. Então, penso eu que se eu fosse comerciante, o consumidor está com um problema aqui na minha loja, veja, eu sou parceiro do fabricante. Eu posso trocar esse produto aqui para o meu cliente, depois eu me viro lá com o fabricante. Essa seria a minha ideia se eu fosse comerciante, se eu fosse lojista, mas, né, não são todas as lojas, não são todas as empresas que pensam. Não é questão do campo, não é bondade não, Fábio. Nessa concorrência, nessa briga aí de gigantes, eu penso que vence quem traz o cliente aqui mais próximo de vocês. Lembrem-se que quando você faz uma gentileza para um cliente, você fideliza ele. E próxima vez, a indicação ele vai indicar. Eu que estou mexendo aí com reforma, Deus me livre, eu tenho vários profissionais e vários produtos que eu indico. E outros que, além de não indicar, eu vou falar mal. Ah, você vai receber um processo. Não, não vou não. Pode deixar que eu falo mal da forma correta, sem me comprometer. Então, a primeira situação possível aqui para o consumidor é exigir a troca do produto. Vejam que o finalzinho do parágrafo primeiro está escrito assim: alternativamente, a sua escolha. Então, de quem que é a decisão do que vai acontecer? É sua, é do consumidor, não é do fornecedor. Vem cá que a gente vai trocar o produto. Não, senhor. Passou os 30 dias, a escolha agora é minha. Eu vou ler o artigo, o inciso 2º, né? E daí eu vou falar uma coisinha para vocês. O inciso 2º está escrito assim, ó: a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O que o legislador quis assegurar aqui ao consumidor? Eu não quero mais fazer negócio com você, não gostei do seu produto, não gostei da sua assistência técnica, quero rescindir o contrato, quero receber meu dinheiro de volta, atualizado monetariamente, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. O que isso aqui está querendo dizer? Isso aqui está querendo dizer que não é porque o fabricante aqui, o fornecedor, pode consertar o meu celular em até 30 dias, que eu não tenha direito a entrar com uma indenização pedindo lucros cessantes, dano moral e qualquer outra verba que eu entender necessária do período que eu fiquei separado do meu celular. Então, cuidado que é um grande nicho de mercado, você como advogado de consumidor, como é o que eu faço, você discutir essa separação, né, essa ausência do produto que você comprou e pagou. Se você fizer a prova da necessidade, você fizer a prova aqui da extrapolação do vício chegando no defeito, gerou dano moral, gente. Se tiver dano moral, indenização. Lucro cessante, né? Um corretor,
um corretor é o que a gente, o exemplo, digamos assim, trivial, né? O cara usa o celular para vender as coisas, o celular ficou no conserto, e ele consegue provar que naquele mês que ele ficou sem conserto, ele recebeu, está acostumado a ganhar todo mês 3 mil, aquele mês ele ganhou 1.000. 2.000 reais são lucros cessantes. Apenas lembrando que no juizado não cabe prova pericial, então você tem que levar essa prova mastigadinha para o juiz, senão você não vai ganhar. Quase todas as ações de vício de produto eu fundamento aqui no inciso 2º. Por que no inciso 2º? Eu não quero que me traga nenhum produto, não. Eu quero a rescisão do contrato com indenização de perdas e danos ou qualquer outra coisa. Eu peço o valor de volta corrigido e mais um dano moral aí, que daí eu trabalho, né? A questão do vício do produto, a falha na prestação de serviço, do dano moral, de várias coisas. Isso aqui já está ficando até batido, né? O juiz já nem cai mais na minha onda. E chegamos, finalmente, no inciso número 3, que o inciso número 3 ele traz a seguinte possibilidade para o consumidor: o abatimento proporcional ao preço. Poxa, e o que seria essa questão de abatimento proporcional ao preço, Juliano? Então, vamos lá. Quando o produto, né, então nós estamos falando de vício do produto, quando o produto permite você permanecer com ele, porém, um valor mais baixo. Não querem ver uma coisa? Lá em 2012, quando eu mudei aqui para esse apartamento que eu moro, eu comprei um conjunto de cama, box, colchão e cama. Na época não tinham tantas lojas como existem hoje, né? Comprei a marca ali, o fabricante que eu achei que era melhor para a época. Parcelei lá em 10 vezes. O que acontece? Eu tinha 1 ano de garantia. Dentro desse 1 ano, um dia eu fui sentar na cama, o pé caiu. Falei, oxe, que esquisito. Fui lá e coloquei o pé de volta no lugar. Sentei, o pé caiu de novo. Fui ver, gente, aquela, né, peguei o celular, coloquei embaixo, tirei uma foto, aquela beirada da cama, aquela madeira que tem embaixo dela, estava quebrada, estava trincada. Fiquei pensando assim, oxe, Maria. Bom, tá dentro da garantia. Fui lá na loja que eu tinha comprado, e a loja tinha trocado de dono. E o cara que tinha comprado a loja, no meu ponto de vista, era um safado. Falou assim para mim, eu não tenho nada com isso aí foi venda do antigo proprietário, o senhor se vire com assistência técnica. O que diz o caput do artigo 18? Que os fornecedores responderão de forma solidária. Exatamente. O que eu fiz? Tentei acionar o 0800 lá do fabricante, não consegui, anotei o protocolo, fiz o quê? Entrei com ação na justiça, pedindo o quê? Eu não quero outro colchão, eu quero a rescisão. Fiz prova de que eu guardei lá os 30 dias para resolver e não foi resolvido. Na verdade, tive que pôr uma pilha de livro embaixo da cama. Gente, tirei foto da pilha. Coisa, né, tem que fazer outro trabalho de formiguinha aqui no direito consumidor. Entrei com ação. Aí, na audiência de conciliação, eles queriam fazer um acordo comigo. Doutor, a gente dá uma cama nova. Eu falei, não, mas a cama nova era o que você devia ter feito no período de assistência, né? Aquilo ali não dava para... Como é que você vai desmontar o box e trocar uma tábua na minha casa? Não dava, né? Tinha que substituir o produto. Eu falei, não, eu quero rescindir, eu quero o valor de volta. Não, a gente não pode fazer. Beleza. O juiz deu sentença. Julgou procedente a minha ação, rescindiu com base no inciso 2 do artigo 18, e na época, né, o dano moral não estava tão mitigado como está hoje, e me deu, salvo engano, 3 mil reais de indenização por dano moral, por todo o desgaste, a dor de cabeça e tudo mais, né? Era uma cama de 3 mil, né, de 300 reais. O que acontece? Não fizeram recurso, fiz a execução da sentença. Na execução da sentença, eles tiveram que depositar o quê? O valor que eu havia pago, dano moral, e eles teriam direito a fazer o quê? Buscar a cama na minha casa, concorda? Sob pena do quê? Enriquecimento sem causa se eu ficasse com a cama. Quando eles entraram em contato comigo, ô, seu Juliano, a gente quer agendar um dia para ir buscar seu conjunto box que o senhor ganhou a rescisão na justiça. Veja, eu moro hoje na 11ª laje, a maior dor de cabeça para você tirar um troço desse tamanho aqui de dentro da minha casa. No entanto, que agora eu vendi o apartamento, eu vendi com ele. Eu não queria essa dor de cabeça para mim. Eu disse, olha, aqui é super complicado, não passa no elevador, tem que descer de escada, tem mais duas garagens no G1 e G2, isso aqui dá 14 andares até minha casa. Falei, vocês não querem fazer um abaixamento proporcional ao preço? Eu fico com ela. Ué, como assim, doutor? Falei, vocês já me devolveram os 3 mil, mais os 3.500 dano moral, eu faço uma proposta, eu pago 500 reais na cama. Não, mas a cama custa 3 mil, né? A cama o senhor comprou nova. Falei, minha proposta, eu pago 500 reais e fico com o produto.
Eles pensaram, fizeram o levantamento de custo, e o que fizeram comigo? Assinamos um termo de acordo, mesmo depois da execução da sentença, fundamentado no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 18. É possível o consumidor ficar com o produto, sim, desde que haja o abatimento proporcional ao vício ou à parte viciada. Então, esse exemplo do colchão, ele se encaixa exatamente nessa proposta do parágrafo 3º do artigo, parágrafo 3º, né, inciso 3º do parágrafo 1º do inciso 18. Certo isso? Penso que sim, né? Penso que sim. E aí, de forma doutrinária, então veja, escutem bem que são os doutrinadores que vão estar tratando dessa questão agora que eu estou projetando para vocês, existem 4 hipóteses em que o consumidor não vai precisar esperar o prazo de 30 dias da assistência técnica. Vejam que não tem isso aqui no CDC, mas eu estou traduzindo isso aqui, que é informação doutrinária. Primeiro, quando, Juliana? Quando a substituição das partes viciadas puderem comprometer a qualidade do produto. Não entendi. A queima de um circuito eletrônico, por exemplo, do aparelho, e a troca comprometer a qualidade do produto. A maçãzinha aqui, ó, o fabricante, quando acontece um vício no produto dela, o que ela faz? Ela não conserta. Por que ela não conserta? Porque a política dela é o quê? Eu recolho esse produto viciado e te dou um produto igualzinho novo. Estão entendendo? Então, a primeira situação de que o consumidor pode exigir a troca imediata, não, eu não preciso nem esperar assistência técnica. Por quê? Porque a troca dessa parte aí do produto que está viciado vai comprometer a estrutura como um todo. Então, eu posso exigir a troca imediata. A maçãzinha já faz isso para evitar esse tipo de discussão. 2, quando a substituição das partes viciadas puder comprometer as características do produto. Eu coloco ali como exemplo um liquidificador, por exemplo, se você tiver um liquidificador de copo de vidro e ele quebrou, e daí você manda ele lá para a assistência técnica, e a assistência técnica diz, olha, eu não tenho mais o copo de vidro, posso dar um copo de acrílico? Veja, poder até pode, só que vai comprometer, né, as características do produto. Então, num caso como esse, eu não sou obrigado a guardar os 30 dias. Né? Eu posso falar, não, pera lá, ó, vamos partir aqui para a solução da questão, que você não vai ter copo de vidro para me entregar. Então, cuidado com isso, que isso é importante. Terceira possibilidade de exigência imediata da solução da questão, quando a substituição das partes viciadas diminuir o valor do produto. Um exemplo, você pega um veículo 0 km, um automóvel que veio lá com uma porta amassada. Você vai dizer, tá, mas pode consertar a porta que o carro continua sendo zero. O carro continua sendo zero, mas não é mais um carro que nunca foi consertado nessa questão da lataria. Então, uma questão como essa, mas eu não entendi, Juliana. Digamos que eu vá lá e faça um pedido de um carro específico. Vou lá na Barigui e faço pedido lá de um carro com banco vermelho. Comprei, veio no meu nome. Hora de descer ali da cegonha, na concessionária, não tem nada a ver comigo ainda, eles amassam a porta do meu carro. Vejam, você vai dizer, não, mas você é obrigado a ficar com o carro. Eu não sou obrigado. Por que eu não sou obrigado? Você amassou a porta do meu carro. Eu quero um carro que não tenha amassado. Então, quando isso ocorre, você não precisa esperar os 30 dias. Você pode partir direto para a solução da questão. Ainda que a solução da questão seja uma diminuição proporcional ao preço, que normalmente é isso que vai acontecer no caso de veículo. 4. Quando, olha, ele está escrito errado, quando não se tardar, quando se tratar de um produto que seja essencial. Cuidado que hoje o telefone celular, né, o smartphone é considerado um produto essencial, então, normalmente, né, deveria ser imediatamente substituído. Pode ver que a maçãzinha faz isso aí num prazo menor, mas de qualquer forma, ela primeiro você passa para assistência técnica, para eles verificarem se realmente isso aqui é um vício do produto, ou se é culpa aqui do consumidor, que seria uma das causas lá de excludentes de responsabilidade. Tem mais uma informação que eu quero colocar.
De acordo com o parágrafo 5º, né, eu até coloquei aí, ó, parágrafo 5º do artigo 18, escrito assim no código, ó, no caso de fornecimento de produtos in natura, aqueles que vêm de acordo com sem manipulação, né, será responsável perante o consumidor o fornecedor imediato, exceto quando identificado claramente o seu produtor. Então, vou ali na feira ali do Willie Davis e compro banana. E chego em casa, vejo aqui que a banana está podre, né? Então, vício de um produto. Eu não sei quem é o produtor da banana. Eu posso voltar ali diretamente no feirante e falar, ó, mostrar, ó, a banana que está podre. Eu quero uma outra banana. Dá para ter assistência técnica de banana? Não dá, né? Então, cuidado. Cuidado de você fazer essa anotação aí do parágrafo 5º, que isso aqui pode voltar aí na prova para vocês, uma forma, como diz o outro, pretensiosa, né? O professor vai lá e escreve, olha, é verdade que com relação aos produtos in natura, terá que ser respeitado também o prazo de 30 dias do parágrafo 1º? Não, né? Não dá. Tem coisas que não cabe aqui assistência, não dá para que isso aconteça. Eu acho que deixa eu ver uma coisinha, acho que dá para a gente falar mais um pouquinho. Acho que não vai dar não, hein? Acho que parei aqui também no matutino. Acho que não falei sobre isso, não. Nós já estamos com 60 minutos de aula, então eu prefiro estar suspendendo a nossa conversa, né, nossa matéria, nossa aula por aqui, porque, assim, o artigo 19, ele vem tratar sobre a questão do vícios de quantidade do produto. Vamos tratar, deixa eu ver uma coisa, quantos slides são. Dá na mesma. Eu vou parar por aqui, porque eu acho que já ficou muita informação para vocês hoje. Então, na aula de hoje, a gente vai ter conversado apenas, né, que parece que é apenas, mas é um catatal de coisas, sobre os vícios de produtos, né? Então, a gente conversou que o prazo é ciência técnica de 30 dias, e quais são as possibilidades que são colocadas aqui à disposição do consumidor, a sua livre escolha, a sua alternância da forma como ele entender melhor. Então, hoje a gente conversou sobre o artigo 18, seus parágrafos e os seus incisos ali que vai trazer os prazos. Eu prefiro estar suspendendo a conversa, né, a matéria por aqui, porque senão a gente vai passar meio rapidinho aí sobre o artigo 19, até daria para fazer, mas como a minha questão é o conteúdo e não o avanço aqui imediato de qualquer coisa, eu prefiro retomar aqui o artigo 19 na próxima aula, tratar do artigo 20, de qualquer forma a gente vai encerrar ali no 25, penso eu. Daí eu chego, né? Aí a gente vai chegar, como assim se diz, porque segundo o meu entendimento, não, mas vai dar tempo, ó. A gente precisa chegar no segundo bimestre, pelo menos aqui na questão da desconsideração da personalidade jurídica, que é diferente no Código de Defesa do Consumidor. Tá tranquilo, nós estamos com tempo, então eu vou parar a aula por aqui para não tumultuar o seu raciocínio e a sua vida. Então, voltamos na quarta-feira da semana que vem para falarmos sobre vícios de quantidade de produto e depois vícios da prestação de serviço, certo? Então, os slides estão postados, eu já baixo essa aula aqui no Google Meet e posto ali para vocês. Fiquem com Deus, continuem mantendo o isolamento social, a quarentena para aqueles que podem, e me coloco aqui inteiramente à disposição para estar sanando, discutindo questões acadêmicas e que para que a gente possa ter aí um final final não, né? Está começando agora o segundo mês, para que a gente possa ter uma continuidade aqui na nossa conversa, nosso conteúdo, de forma pacífica, de forma proveitosa para vocês. Então, boa noite, vou encerrando por aqui e me coloco à disposição de todos, por todos os canais que queiram aí falar comigo.
Até mais, mantenham aí o isolamento social. Abraço.